Capítulo 4. Flávio Laselva, a religião católica e os primórdios da Gaviões da Fiel. No início da década de 60, o interesse de Flávio Laselva pela religião católica apostólica romana havia se aprofundado. Ele tinha se tornado coroinha, ou auxiliar dos sacerdotes, na celebração das missas na igreja de São Rafael, onde havia feito a sua primeira comunhão. Ele também ajudava os padres e membros da paróquia de diversas outras maneiras, inclusive nas frequentes festas religiosas e nos muitos trabalhos de assistência social da igreja com os membros da comunidade. Flávio Laselva aprendeu com o padre Henrique Pudu os místeres e obrigações de ser coroinha. Posteriormente, ele fez amizade com todos os padres. Um desses, o padre Valentino Zappa, um italiano de Milão, torcia para o Santos Futebol Clube. Outro foi o padre Manuel de Castro, que era palmeirense. Um dia ele pediu que Flávio levasse para ver um jogo do time do Parque Antártica, no que foi atendido, numa demonstração de infinita piedade do Gavião. O padre Giovanni Marini, por sua vez, incentivava Flávio Laselva a seguir a vida eclesiástica e dizia, após as solenidades religiosas, que o jovem iria então fazer sua boa ação na Gaviões da Fiel. Como lembrou o velho amigo Luciano Totaro, uma ocasião ele me levou até a igreja de São Rafael. Na sacristia me mostrou os paramentos da missa e o que se utilizava nas ocasiões em que ele servia como coroinha. Com a autorização do padre Valentim, subíamos até a torre para balançar os sinos na Semana Santa. O que o Flávio mais gostava era assistir a Paixão de Cristo. O filme era exibido por um projetor e refletia num lençol colocado na rua. Ficávamos ali sentados no chão assistindo. Depoimento escrito prestado a Wanda Laselva, coautora dessa obra. Ainda menino, Flávio Laselva se encantou com os presépios, aos quais foi introduzido na paróquia da igreja São Rafael pelos sacerdotes. Logo, seu talento e engenho o levou a construir presépios superiores ao da própria igreja, em sua casa, com o apoio dos pais, que lhe compravam os materiais por ele encomendados. Os vizinhos na Moca, encantados com o trabalho de Flávio, pediam que ele lhes construísse presépios nas respectivas residências, o que fazia não apenas com habilidade, mas prazerosamente. Com o passar dos tempos, Flávio Laselva evoluiu da posição de coroinha para aquela de cerimonialista. Esse era o especialista missal no protocolo litúrgico, tornando-se o principal colaborador dos sacerdotes celebrantes das missas e demais cerimônias religiosas, como lembram tantos, inclusive Elza Arcuri de Carvalho. Para tanto, seu domínio do latim era admirado pelos próprios padres, possuindo igualmente um vocabulário básico de termos eclesiásticos em grego convenientes para a liturgia daqueles tempos. Dentre as diversas cerimônias religiosas da época, estavam as procissões, eventos muito importantes no calendário religioso e prestigiados em peso pela comunidade. A principal das profissões era aquela da Semana Santa, realizada todos os anos na Sexta-feira Santa. Flávio Laselva foi muito amigo dos padres Valentino Zappa, Henrique Pudu, Paulo Bonfante, Manuel de Castro, Mário Fontana, Vicente de Esquiena ou de Chiena, José Ramos e do irmão José Góes, todos eles muito ativos na igreja de São Rafael naqueles tempos. Conforme o depoimento de Hermesinda Augusta de Jesus Carvalho, presidente do Centro Social Santa Maria Goretti da paróquia de São Rafael, Flávio Laselva era uma pessoa muito ativa, conhecedora profunda das atividades da igreja que, de uma certa forma, administrava a mesma nos mais variados sentidos. Isso chegava ao ponto de, com postura e sutileza, chamar a atenção dos padres quando estes involuntariamente se perdiam na liturgia. Depoimento por escrito prestado a Wanda Laselva, coautora dessa obra. Essa percepção é corroborada pela irmã Berta Rocha, da Congregação das Irmãs Angélicas. Flávio teve uma participação especial como mestre de cerimônias em nossa paróquia de São Rafael. Em todas as cerimônias religiosas mais importantes, o Flávio dava segurança em nós, irmãs, porque tinha uma precisão muito grande e sabia ver com antecedência tudo o que precisasse no altar. Ele impressionava também pelo respeito com que tratava as pessoas, e jamais perdia a paciência, até mesmo com os coroinhas que ajudavam e às vezes faziam peraltices.
Depoimento prestado por escrito a Wanda La Selva, coautora dessa obra. Da mesma maneira, a irmã Lídia Pantieri, da Congregação das Irmãs de Santa Bartolomea e Vicenza Gerosa, afirmou: tive o privilégio de conhecer o jovem Flávio Tadeu Garcia La Selva nas suas múltiplas atividades, mas o que mais me marcou foi o ardor missionário e o seu envolvimento nas atividades da comunidade eclesial na paróquia de São Rafael, na Moca. Numa ocasião, Flávio, que era um jovem comprometido com a causa do Evangelho, me disse: na vida precisamos confiar em Deus como se tudo dependesse dele e confiar em nós mesmos como se tudo dependesse de nós. Depoimento prestado por escrito a Wanda La Selva, coautora dessa obra. Em 25 de dezembro de 1961 foi convocado o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica pelo Papa João XXIII, que o inaugurou em 11 de outubro de 1962 e que, doravante, passou a ser conhecido como Concílio Vaticano II. Uma contribuição maior do Vaticano II em relação aos ensinamentos precedentes da Igreja reside na sua vontade de compreender a situação das mulheres e dos homens no mundo contemporâneo. Mathies Lamberges et al., organizadores, 50 anos após o Concílio do Vaticano II. Editora Paulina, São Paulo, 2017, página 53. Para tanto, o Concílio Vaticano II defendeu a premissa básica da defesa da dignidade humana em sua totalidade. De acordo com os ensinamentos do Concílio Vaticano II, os direitos humanos encarnam na dignidade inerente a todo o humano. Eu acredito que é aqui que há aquela diferenciação entre o catolicismo clássico, né? Eu não conheço de todo, mas assim, o catolicismo mais reacionário, ou seja, o que está mais à direita. E começa a surgir então aquele catolicismo mais preocupado com o bem-estar humano, mais preocupado com o fim das mazelas e com o que viria a ser a teologia da libertação. E aí o que acontece? Vem os Estados Unidos e cria as igrejas evangélicas para poder combater isso, de forma a ensinar as pessoas que você tem que ser individualista, a salvação individual e tal. Não que isso não existisse na Gênese cristã, mas assim, ela é mais reforçada e assim, de uma forma a desviar o foco das pessoas para a prosperidade individual, ou seja, para a teologia da prosperidade. Ou seja, são duas teologias diferentes dentro de uma mesma religião, que não é a mesma religião, vocês entenderam, né? Que assim, o pentecostalismo, ele é uma criação da CIA. É só você pesquisar que você vai ver. Não que a Igreja Católica não tenha lá o seu próprio lado reacionário, isso é fato. Mas assim, é a partir da teologia da libertação que a CIA inventa as igrejas evangélicas para poder contrapor isso, e a gente vê hoje que elas estão mais fortes até do que a Igreja Católica em si, apesar de toda a divisão que há entre essas igrejas. Mas assim, o que importa é que assim, o evangélico ele tem um estilo X, assim, ele tem um biotipo X, assim, de ser, um jeito de ser que contrapõe essa teologia da libertação. É neoliberalismo, né? Neoliberalismo, ele não é só uma política de Estado, ele vai se espraiar como cinema, programas de TV, igrejas evangélicas, enfim, ele vai atacar de diversas maneiras, músicas, indústria fonográfica, enfim, tudo isso tá a serviço desse individualismo moderno, né? Essa coisa do tipo assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. De uma maneira geral, a Igreja do Brasil seguiu vigorosamente essa diretriz fundamental do Concílio Vaticano II, através do trabalho, das ações e preleções de muitíssimos religiosos. Esses foram inspirados nos exemplos de Dom Helder Câmara, 1909 e 1999, arcebispo do Recife, nota dos autores.
e Dom Paulo Evaristo Arnes, 1921-2016, cardeal de São Paulo, nota dos autores, e combatiam de maneira destemida os abusos e violações cometidos diariamente por agentes da sanguinária ditadura militar. Isso daí também é uma coisa a ser pontuada, eles de fato bateram de frente com isso. Enquanto que a gente vê hoje aí as igrejas evangélicas, elas são claramente fascistas, né? Assim, elas trabalharam arduamente para colocar e manter um fascista no poder, né? Como eu disse, não que não há setores católicos que também não se simpatizem pelo fascismo. Existe. Mas assim, tudo meio que está em disputa, né? Todas as instituições estão em disputa. O Corinthians está em disputa, né? A gente sabe que na Gênese o Corinthians ele é um time progressista, um time proletário, um time de operários. Mas assim, ele hoje ele tem quadros lá dentro que é só você ver quem é o presidente do conselho. São pessoas de extrema direita, pessoas assim, de visão de mundo completamente encabrestada, né? De assim, uma visão tacanha, uma visão de mundo em que só contempla a eles e o seu grupinho, né? É como se o mundo fosse só de alguns, não fosse de todos, como se todo mundo não tivesse aqui compulsoriamente, né? Não apenas no tocante à revogação da ordem jurídica das prisões arbitrárias, mas também na promoção de abomináveis torturas e do inquietante, por vezes avassalador terror de Estado. Passou então a Igreja Católica no Brasil a ser talvez a maior defensora dos direitos humanos, ação que comoveu, motivou e inspirou seus fiéis, dentre os quais estava Flávio Laselva, em posição assaz privilegiada. Ademais, Flávio era imbuído de grande sensibilidade pessoal, do espírito de caridade e de solidariedade vinha de uma comunidade tradicionalmente defensora dos direitos humanos. Assim, ao ouvir a convocação da Igreja Católica, motivou-se de maneira firme e resoluta para ações em prol da dignidade humana e ao combate à vergonhosa situação. O barnabita, padre Giovanni Morando Marini, observou que Flávio Laselva, com quem conviveu proximamente por muitos anos, desde pequeno frequentou nossa paróquia de São Rafael, na Moca. Na juventude, soube sempre ser útil nos momentos de grandes necessidades. Nunca quis aparecer para ter elogios. Como Jesus nos ensina, sempre sabia dar sem pedir nada em troca. Tinha grande generosidade e humildade. Foi um amigo, um irmão que viveu em nossa ordem. Depoimento prestado por escrito a Wanda Laselva. Enquanto adolescente, Flávio Laselva foi o principal líder, fundador e também ativo participante do grupo de jovens da paróquia São Rafael, o Grujó, obtendo rapidamente uma posição de protagonismo na organização, que reunia tanto rapazes quanto garotas, coordenados todos pelo padre Manuel Inácio Castro. Como observou o amigo Luciano Totaro, depoimento prestado por escrito a Wanda Laselva, Flávio era educado, inteligente, eclético, um líder nato. Mas, mais ainda, continuou o seu amigo, segundo minha mãe, é um exemplo a ser seguido. O objetivo do Grujó estava incerto dentro das diretrizes oferecidas pelo Concílio Vaticano II. Isso era ensinar como viver a religião católica na comunidade e nela exercer um papel construtivo, ao mesmo tempo em que promovia os valores cristãos. Flávio proferia diversas palestras, nas quais desenvolveu seu talento para a oratória e liderava delegações nas viagens e excursões de estudos, estimulando a todos os jovens ao melhor comportamento. O Grujó também realizava torneios de futebol de salão. Depoimento de Antônio Carlos Fuzili, por escrito a Wanda Laselva. Na quadra do Parque Infantil, ao lado da Igreja de São Rafael, na Moca. Outras atividades envolviam os disputados e populares campeonatos de buraco, de xadrez, de tênis de mesa e damas. Não satisfeito com todas essas promoções de lazer, Flávio Laselva ainda arrumava tempo para ensinar pessoas solitárias ou enfermas a jogar paciência com cartas e às vezes tendo que se locomover por longas distâncias para tanto. Conforme se recorda Humberto Marzinotto,
O Flávio era a paciência personificada. Nossa turma do grupo de jovens da paróquia de São Rafael rotineiramente se reunia nas casas de seus membros para conversar ou jogar buraco. O Flávio era disputado pelas duplas ou trincas que se formavam. Com ele na equipe, a vitória era garantida, pois em sua paciência para pensar o que fazer já praticamente aniquilava os adversários. O empenho do Flávio na comunidade era gigantesco. Além de sólida formação familiar e religiosa, tinha uma mente privilegiada para a organização. Os próprios padres o consultavam quando dos cerimoniais como as procissões, e nessas lá ia o Flávio como turíbulo à frente. Depoimento prestado por escrito a Wanda La Selva. Pelos idos de 1965, Stefano La Selva passou a permitir que seu filho, Flávio, passasse a frequentar os jogos do Esporte Clube Corinthians Paulista, em companhia apenas dos amigos, todos corintianos insatisfeitos tanto com o desempenho do timão como da triste figura do presidente da agremiação, o político reacionário de nome Vadielu. Esse pequeno grupo fazia reuniões preparatórias para a participação nos jogos de futebol e se encontrava nos estádios. Vestiam uma simples camiseta branca confeccionada domesticamente com o distintivo do Corinthians, algumas das quais com uma mensagem como Avante Timão ou ainda Fiel. Esta foi a tanto singela quanto verdadeira fundação dos Gaviões da Fiel, com matizes de absoluta informalidade e espontaneidade condizente com a idade dos jovens torcedores. Com o passar dos anos e com o esforço de Flávio La Selva, o grupo atraiu mais membros e maior visibilidade. Foi nessa mesma ocasião em que Flávio começou a dar aulas particulares. O seu desempenho na escola, o seu interesse pelos estudos, o seu comportamento na comunidade, o seu protagonismo nas atividades da vida religiosa e na própria vizinhança atraíam a atenção de todos. Com tantas atividades, ele não tinha outro recurso senão estudar durante as madrugadas, com o rádio de pilha ligado, quando todos estavam a dormir. Em 1966 chegou o momento da disputa de mais um torneio da Copa do Mundo de Futebol e todos os brasileiros, principalmente os jovens, acompanhavam os preparativos da seleção com uma certa apreensão, pois o modorrento técnico Vicente Feola convocou um grande número de jogadores sem definir nenhum padrão de jogo. O acompanhamento era feito principalmente pelos programas de rádio e pelos jornais impressos, inclusive aqueles especializados em esportes, como a Gazeta Esportiva. Dessa feita, o torneio tomaria lugar na Inglaterra, que se dizia a inventora do futebol. Inventora, na realidade, não foi, mas foram os ingleses a sistematizar um corpo de regras sistemáticas e rígidas para o esporte. As expectativas e esperanças locais de vencer a Copa pela primeira vez desencadeou uma verdadeira guerra psicológica dos ingleses contra o Brasil, bicampeões do mundo e o seu principal rival. Até mesmo o café, então a bebida nacional do país, foi atacado como doping, tendo sofrido ameaças de banimento. Ademais, os jogadores brasileiros não estavam bem individualmente, para além das deficiências técnicas do time. Assim, o Brasil não passou da primeira fase, sendo que Pelé foi criminosamente caçado em campo em seu último jogo contra Portugal, tendo se contundido de forma grave. Na época, substituições não eram permitidas. Os vice-agressores sequer foram advertidos pelo árbitro inglês. A tristeza foi grande no país e Flávio La Selva dela participou, tendo seguido os 3 jogos do Brasil pelo seu inseparável rádio de pilha. Também em 1966, enquanto se realizava a Copa do Mundo de Futebol na Inglaterra, em São Paulo, o jovem franciscano Paulo Evaristo Arnes foi nomeado pelo Papa Paulo VI para a posição de bispo titular da Sé e auxiliar de São Paulo. Ele imediatamente deu atenção preferencial aos pobres, às zonas periféricas de São Paulo, assim como aos diversos temas inerentes aos direitos humanos, por instrução específica do Papa e também por vocação pessoal. Dom Paulo Evaristo Arnes foi nomeado cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo em 1970, em substituição ao conservador Dom Agnello Rossi, 1913 e 1995. Flávio tinha um interesse crescente em suas aulas particulares, inicialmente de português para Ângela Maria Amato, que tinha pais e avós italianos. Nas provas, sua aluna escrevia nono ao invés de avô,
e tinha que ser acompanhada de perto porque, ao menor descuido, caía invariavelmente no italiano. Deu ele também aulas de francês e português para Ana Portaro, uma prima em segundo grau, e para Virgílio Asturi, todos de origem italiana. Sua irmã, Wanda, desejava ter aulas com ele, mas a experiência não funcionou, porque a menina não aceitava com facilidade a autoridade do irmão mais velho, que era muito sério e rigoroso como professor. Não satisfeito com apenas as aulas particulares, Flávio Lacerda passou a dar aulas de francês e português no cursinho de admissão ao ginásio, localizado nas proximidades de sua residência, na Moca, conduzido pela professora Dona Paulina, que tinha uma excelente reputação local. Preparava suas aulas com esmero, com anotações detalhadas em cadernos escolares, um dos quais ainda está disponível e no qual pode-se verificar que ele utilizava da obra Literatura e Linguagem, de Nelly Novaes Coelho, 1922-2017. Grande e inesquecível professora da USP, como base de seus ensinamentos. Documento dos arquivos familiares, disponibilizado por Wanda La Selva. Essas lições no cursinho de Dona Paulina permitiram que Wanda lá fosse com Flávio e tivesse aulas com alguns dos outros professores. Conforme o testemunho ainda vívido da irmã Wanda La Selva, depoimento por escrito de Wanda La Selva, seu coautor da obra Durval de Noronha Goiás Júnior, sobre a formidável escola onde lecionou Flávio, milhares de alunos passaram pelo curso de admissão ao ginásio ministrado por Dona Paulina, Nunciarone, onde Flávio lecionou português, francês e latim. Outros professores foram Dirceu Otílio, que ministrava física se tornaria engenheiro, e Oswaldo Nunciarone, que era professor de matemática. A escola era, na época, a mais bem avaliada da Moca. Wanda, inicialmente, quando criança, por volta dos 7 anos de idade, torcia por aquela desabrida agremiação sediada no Parque Antártica. Para o horror de Flávio La Selva, que em sua infinita piedade cristã tolerava a situação com relutância, mas com espírito de abnegação. Meu pai levava eu e o Flávio aos jogos, e ficava no meio, tendo a mim de um lado com a bandeira do Palmeiras e do outro lado Flávio com a bandeira do Corinthians. Depoimento dado por escrito de Wanda La Selva ao seu coautor da obra Durval de Noronha Goiás Júnior. Essa insólita situação durou pouco, porque com a fundação da Gaviões, em 1969, Wanda e seu pai, que torcia para a Portuguesa de Desportos, viram a brilhante e inspiradora luz de São Jorge e se tornaram corintianos. As preces fervorosas de Flávio haviam sido atendidas. Enquanto isso, a situação política do Brasil, que já tivera um rompimento da ordem institucional em 1º de abril de 1964, continuava a se deteriorar. O executivo, controlado pelos militares do Serviço Nacional de Informação, SNI, Conselho de Segurança Nacional, Alto Comando das Forças Armadas e do Estado-Maior das Forças Armadas, EMFA, nota dos autores, usurparam o poder legislativo e, num curto período de 1 ano, promulgou aproximadamente 7.000 decretos, leis e atos institucionais. Um deles foi não nesse ano, mas em 1970, um desses foi a fundação da Polícia Militar, como a gente conhece hoje, né? Até então era força pública e eles não eram tão truculentos, né? Vamos falar assim. Cara, Polícia Militar de São Paulo. 7.000 decretos, leis e atos institucionais. Acresce que em 1965 foram dissolvidos os partidos políticos e criados novas agremiações artificiais sem representatividade popular. Procurou-se amordaçar a imprensa mediante a censura prévia, mediante a Lei de Imprensa de 1967 e tutelar os estudantes através da chamada Lei Suplicy de novembro de 1964. Flávio La Selva acompanhava tais desdobramentos com muita apreensão e revolta. Diversos de seus conhecidos da Moca tinham sido presos ou haviam simplesmente desaparecido. A imoralidade do regime ditatorial o enojava e ele buscava discutir a situação no âmbito das organizações ligadas ou próximas à Igreja Católica, que se tornara a maior força em defesa da ordem democrática no país em oposição aos descalabros na área política.
Vale lembrar também que assim, né? Muitos católicos estiveram naquela passeata lá não lembro agora qual que é o nome. Passeata pela família, uma coisa assim. Muitos estiveram lá, mas ainda assim vocês veem aqui que há um setor muito atuante, muito ativo, que lutava pelo fim da ditadura. Por volta de 1967, acho que eu li aqui, né, que se tornara a maior força em defesa da ordem democrática no país em oposição aos descalabros na área política. Por volta de 1967, os movimentos de ação católica inspirados nos postulados do Concílio Vaticano II se proliferaram no Brasil. Dentre esses, destacavam-se no meio de outras entidades a Juventude Universitária Católica, a JUC, a Juventude Estudantil Católica, a JEC, e a Juventude Operária Católica, a JOC, que organizavam os jovens em pequenos grupos para uma ação política na sociedade. A metodologia utilizada era resumida na revisão de vida, ou ver, julgar e agir. Posteriormente, a Ação Popular, AP, desenvolveu um importante papel na resistência à ditadura. Essas iniciativas foram decisivas para um grande protagonismo da Igreja Católica nas questões políticas e sociais no Brasil, tanto da defesa dos direitos humanos como na luta pelo restabelecimento da ordem democrática. Para tais propósitos, tornava-se decisiva a formação de lideranças jovens que pudessem conduzir o processo na sociedade civil, sempre em proximidade com a hierarquia clerical. O esquerdismo cristão seria mais uma via que levou muitos jovens da classe média à rebeldia nos anos 60. Foi uma fonte ideológica importante, atraente pelo seu idealismo e até por seu ativismo, mas que não admitia, sem reticências, a retórica e a prática da violência. Luiz Antônio Gropo, 1968, Retratos da Revolta Estudantil no Brasil e no Mundo. Biscaldin, editor, Piracicaba, 2008, página 63. Pois bem, Flávio Lacerda encaixava-se com uma luva dentro do perfil buscado pela igreja e começou a participar ativamente dos encontros de juventude. Esses eram realizados não apenas na Moca, no âmbito do Grujó, como também em outros sítios e entidades assemelhadas. Logo desenvolveu um destacado papel de liderança, no que demonstrava em todas as suas múltiplas atividades, o que era muito apreciado pelos padres coordenadores. Os contatos com os jovens no âmbito do Grujó, como posteriormente na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, permitiram a Flávio Lacerda atrair um número de corintianos para o seu grupo de torcedores. O ano bissexto de 1968 começou até mesmo com uma certa tranquilidade. O presidente Charles de Gaulle, 1890-1970, da República Francesa, chegou mesmo a declarar: L'année 68, je la salue avec sérénité. 65. Tinha um anterior aqui, ó. Mark Kurlansky, 1968, The Year That Rocked the World. Vintage Books, Reino Unido, 2004, página 3, etc. Aqui sobre o Charles de Gaulle. Eu saúdo o ano de 1968 com serenidade. Tradução do francês para o português pelos autores. Todavia, o ano logo se revelou explosivo como poucos, trazendo tudo menos serenidade. 68 foi pesado. Em vários países, né? Já mesmo em seu início, os incessantes protestos estudantis em Paris tornaram-se o epicentro do movimento de rebeldia às instituições e costumes estabelecidos. Em maio, eclodiram os violentos choques entre policiais e estudantes, que queriam a imaginação no poder. Oscar Pigallo, A História do Brasil no Século XX, 1960 e 1980. Obra já citada, página 57. Assim, eles tinham muitas coisas boas, mas assim, a geração de 68 ela tinha alguns problemas. Ela queria... Tinha uma frase que assim, eles queriam emancipação sem tomar o poder, uma coisa assim. Essa coisa do não tomar o poder abre a lacuna pro pessoal de extrema direita, entendeu?
Então, assim, eu acho que, enfim, não tô criticando tal porque, né, cada um luta como pode ou como quer. Mas, assim, existem esses pontos sobre a geração de 68 que convém citar. Por sua vez, nos Estados Unidos, os protestos para a emancipação dos negros aumentaram, juntaram com as manifestações contrárias à guerra movida pelo governo daquele país contra o povo vietnamita, no âmbito da Guerra Fria. Organizações diversas se tornaram protagonistas nos protestos, como a Students for a Democratic Society, SDS, é, Estudantes por uma Sociedade Democrática, e os Panteras Negras. Esses últimos denunciavam o aumento da cruel repressão interna na medida das derrotas das tropas americanas no Vietnã. Por exemplo, a questão dos Panteras Negras. Nesta época, os Panteras, eles tinham uma coisa mais assim, de não violência também. Então, existiam setores que eram mais abertamente pró-violência, mas assim, a maioria era contra. Então, assim, como eles mesmos falaram aqui, isso, que eles não... Aqui, ó. A retórica e a prática da violência, sem reticências, não admitia... mas que não admitia sem reticências a retórica e a prática da violência. Não tem como você lidar com uma força violenta sem violência. É meio que sacrifício, sabe? Você meio que tem que ter. Não tem muito o que fazer. Eu tô aqui, os Black Panthers de hoje, eles já andam armados, eles já têm mais essa coisa do proteger a comunidade de forma mais incisiva, não apenas com comícios ou etc. Eles seguem mais o Malcolm X, entende? Do que o Martin Luther King. Alastraram-se os protestos por todo o mundo, inclusive na América Latina, particularmente com manifestações frequentes e robustas no Brasil e no México. Tem um aqui, 68. Speech by Angela Davis at Black Panther Rally in Bob Hutton Park, Oakland, 11 de dezembro de 1969. Entende? Assim, você pode fazer toda a questão ideológica, debate, círculo de leitura e tal e tal. Mas assim, se você não tiver uma posição mais incisiva contra a violência de fato, ou seja, de uma forma que combata a violência com violência, isso não dá muito certo, entendeu? Tanto é que você pode ver que a Gaviões hoje, não que ela fique fazendo emboscadas e coisas do tipo, ela não faz, mas ela não fica parada ali levando porrada, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que foi mudando com o tempo. Então, assim, essa coisa da não violência, ela parece bacana e tal, como eu citei aqui, o Martin Luther King, ele partia desse pressuposto, enquanto o Malcolm X partia do outro, que assim, você tem que se armar, galera. Se não se armar, o bagulho fica doido pro seu lado. E fica mesmo, porque assim, a gente tem uma lógica belicista numa sociedade completamente violenta, e se você optar pela não violência, você vai acabar sendo obliterado. Isso daí é uma coisa meio que básica. O que eu acho que é assim, existe a diferença do ataque e da defesa. Eu acho que assim, você não precisa necessariamente atacar o seu inimigo, mas você precisa pelo menos se defender à altura, né? Enfim, a atitude contestadora dos estudantes brasileiros era focada na repressão ditatorial, na contenção do processo educacional e na extinção das instituições democráticas. Em meados de 1968, numa manifestação realizada no Rio de Janeiro, um estudante secundarista, Edson Luiz de Lima Souto, de apenas 18 anos, foi morto pelas forças de repressão. Entendeu? Não tem muito como combater isso com flores, sabe? É bonito, tal, é idílico, enfim, mas não funciona. Não funciona. O que causou um grande impacto na opinião pública e um aumento das demonstrações contrárias à ditadura por todo o país. Dias depois, uma multidão de 100 mil pessoas protestou na área central do Rio de Janeiro. Os jovens brasileiros nas ruas, nas escolas, universidades e nos postos de trabalho eram inspirados pela belíssima canção de Geraldo Vandré,
1935, eu não me recordo se ele já faleceu. Para não dizer que não falei das flores, entoada repetidamente em todos os cantos do país, e cuja letra dizia: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora. Então, é bonito você pensar que assim, o pacifismo pode superar a violência, mas ele não consegue. Não consegue. Você tá lidando com gente bruta, gente ruim, gente de má índole, entendeu? É, e são essas pessoas que teoricamente estão aí para nos proteger, né? É o curioso do caso do exército que ataca seu próprio povo, né? Ficamos pensando como que eles reagiriam a uma invasão estrangeira, né? Acho que é capaz deles virem com as flores nesse caso. A reação ditatorial não tardou. Cerca de 700 estudantes foram presos no Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Ibiúna, São Paulo. No dia 13 de dezembro de 1968 foi promulgado o Ato Institucional número 5, o AI-5, pelo general ditador Costa e Silva. O AI-5 atribuía ao presidente poderes para decretar, por tempo indeterminado, o estado de sítio, o recesso do Congresso, a intervenção nos estados, a suspensão de direitos políticos e as cassações de mandatos. Maria Helena Simões Paes, a década de 60, Rebeldia, Contestação e Repressão Política, editora Ática, São Paulo, 1992, página 60. Ademais, suspendia o Instituto do Habeas Corpus, grande conquista humanística, e ainda vedava a ação judicial contra qualquer medida tomada pelo governo com base nos absolutos poderes outorgados pelo AI-5. O habeas corpus havia sido instituído originalmente no Brasil pela Constituição de 1824 e pelo Código de Processo Criminal de 1832. Em 30 de outubro de 1969, assumira o comando da ditadura militar o general Emílio Garrastazu Médici, 1905-1985, com o título, mas sem a legitimidade de presidente da República. Naquela época, com a abolição tanto violenta quanto arbitrária dos partidos políticos, haviam sido criadas duas agremiações artificiais para fazer-lhes as vezes, que é mais ou menos a lógica lá dos Estados Unidos, de um lado os democratas e do outro os republicanos. Ambos são partidos artificiais, que são braços da mesma burguesia ali, só vão ter pequenas diferenças ideológicas. Um lado vai ser um pouco mais o progre, né, um pouco mais woke, vamos dizer assim, e o outro é completamente abertamente fascista, supremacista, enfim. Não que os dois não tenham ideias semelhantes, como eu disse antes, o sul dos Estados Unidos é mais ligado a era, né, mais ligado, ou é um pouco ainda hoje, era mais ligado a escravidão, e o norte era um pouco mais ligado a o genocídio indígena. Ou seja, são o sul são os republicanos, os confederados, e os democratas seriam os Yankees lá do norte, né? Então, assim, nisso você já vê que são partidos artificiais. Tanto é que hoje existe, enfim, né, a criação de um partido comunista norte-americano, ou socialista, enfim, não vou lembrar agora, mas assim, hoje já tem um pouco mais essa consciência de que o pessoal percebeu que nenhum desses dois partidos está ali para defender os interesses do povo. Eles estão ali para defender o status quo, para defender a manutenção dos privilégios por parte de uma elite que financia esses partidos hegemônicos de forma a manejar a política a seu bel prazer. Então, assim, isso parece até meio que chover no molhado, mas muita gente não entende isso. Então, o que se fez no Brasil foi mais ou menos emular essa mesma coisa, que foi aqui a criação, fazer às vezes de maneira a procurar iludir a opinião pública nacional e internacional. Mesma coisa lá dos Estados Unidos. Eram esses: a Aliança Renovadora Nacional, o Arena, situacionista, cínica e oportunista, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que hoje quer dizer, durante um tempo foi PMDB e hoje voltou a ser MDB, né?
que é o partido do Temer, enfim. É dessa galera que a gente tá falando. Então, assim, são somente duas formas de se fazer política possíveis, porque o sistema quer assim. É a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Então, assim, o pessoal que acha que lá está dividido em direita e esquerda, não existe esquerda nos Estados Unidos. Como eu disse, está começando agora a ter os partidos socialistas lá, que eu não sei nem como que eles vão conseguir disputar, porque assim, lá é meio que o jogo armado. É um ou outro, é um ou outro, é um ou outro. Fica revezando o poder, é tipo a República do Café com Leite aqui no Brasil. Minas e São Paulo, Minas e São Paulo. Ou seja, são os dois interessados ali em manejar a política em prol dos interesses das suas elites próprias, que era o que? Os cafeeiros de São Paulo e os. Tem um nome, né? Um nome correto para o pessoal que. Para o agro de Minas, né? O agro também comporta o pessoal que exporta leite, enfim, carne de boi, enfim. Então, nisso a gente já vê que essa questão toda da ditadura ela foi inspirada na forma como os Estados Unidos são. Que é o quê? É um partido da guerra dividido em dois braços, que são os democratas e os republicanos, que eles vão estar ali sempre assim. Não importa se eles dizem que são progressistas e tal, não são, porque eles invadem países pobres para invadir, saquear, bombardear, matar, destruir o que os países emergentes estão conseguindo olhar um pouco acima do mar ali, né? Tirar um pouco a cabeça da água. Eles não querem, porque a intenção deles é manter o mundo nessa dinâmica cruel que é o sistema capitalista que foi inventado meio que por eles, entende? Talvez não inventado por eles, mas assim, aparelhado da forma como é hoje por eles. Então a gente já vê que essas semelhanças aqui não são mera coincidência. Aqui, ó, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que abrigava as diversas correntes oposicionistas toleradas. Ou seja, esse tolerado aqui já mostra que era o pessoal meio chapa branca, entendeu? E que não haviam sido assassinadas, exiladas, proscritas ou forçadas à clandestinidade. Ou seja, todo mundo que não era tolerado sofria ali o peso do braço forte da mão amiga do exército. Né? A ditadura militar realizou eleições indiretas para assembleias legislativas para os cargos de governadores e diretas para o Congresso Nacional em 1970, de maneira a renovar todos os 310 assentos na Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal, ou 46 cargos. A imprensa estava sob rigorosa censura de parte das autoridades. Ou seja, também quando você vê alguém falando que na ditadura não tinha corrupção, tinha aí muita mesmo. Só que assim, a censura não falava, porque não era interessante vou chamar de regime, mas assim, para a ditadura em si. Não era interessante que se soubesse o que estava sendo feito por baixo dos panos. Teve muita coisa. Coroa Brastel, teve questão dessas obras faraônicas que eles faziam, muita coisa transamazônica, entendeu? Transamazônica ficaram ali fazendo toda uma punhetação intelectual dizendo que você vai cortar ali, cortar a Amazônia e tal, e é uma estrada de barro. Desviaram o dinheiro pra caramba, mas é uma estrada de barro. Aí você vai vendo que tem ali aquele ímpeto entreguista que começa naquela época e é bem reforçado hoje por personagens como Tarcísio, como o próprio FHC, entendeu? Então assim, esse entreguismo neoliberal, ele vem principalmente dessa época aí, que é o que? É alinhar o Brasil aos interesses norte-americanos. O Brasil seria simplesmente ali o quintal dos norte-americanos, onde ele vem aqui, como fizeram essa semana, vender ali a única empresa que faz extração de minério de terra rara do Brasil para os Estados Unidos. Essa semana, não estou falando de 1960 e 70 então. Então, assim, essa lógica continua, por quê? Porque os Estados Unidos são um império e o império ele vai agir de acordo com o seu interesse.
É por isso que quando alguém não segue a cartilha dele, como eu disse lá do Jango, que o Jango não apoiou ali, não chancelou a invasão da Baía dos Porcos, ele usou o argumento que todo mundo que é democrata de verdade tem que usar. Eu acredito na autodeterminação dos povos. Não posso te ajudar nisso. E aí o sacrossanto JFK, o John Franklin Kennedy, ele ficou pessoalmente contrariado, irritado, jurou vingança e aconteceu, entendeu? Em 64 eles vieram aqui, invadiram, deram todo o apoio logístico e militar para ali o estado de Minas, que estava se insurgindo contra a legalidade brasileira, sob o argumento de que, nossa, estão sufocando o estado de Minas, é, o, o comunismo está sufocando o estado de Minas e aí nós temos que ajudá-lo. Na verdade, tudo isso é armado, entendeu? É que nem esse papo deles hoje lá no Irã. Tudo isso daí é um jogo de cena. Eles estão claramente perdendo. Só que ele tem que reafirmar que está sendo que que a que a guerra tá ganha, porque senão o império se enfraquece, entendeu? Se eles perdem. Isso aconteceu N vezes na Coreia, no Vietnã, entendeu? Essas vitórias que eles cantam aí não são vitórias de fato, são na verdade maquiagens que eles fazem na mídia que é controlada por eles para conseguir manter todo mundo ali de cabeça baixa, achando que tipo assim, nossa, os caras são invencíveis e tal, quando na verdade eles levaram o maior sapeco lá no Vietnã, no Iraque que eles saíram recentemente, eles tipo destruíram o lugar e tipo não tinha nenhuma arma de destruição em massa. É a mesma coisa agora com o Irã, esse papo todo de que nossa, o Irã é enriquecido, tal. Isso, na verdade, são só jogos de cena que eles usam para conseguir manipular a audiência em prol dos interesses daquela pequena minoria que é contrária aos interesses da maioria. Quem vai pra guerra não é o filho do CEO, não é o filho do Trump, entendeu? Tanto é que tá tendo toda essa coisa aí que, tipo, o pessoal tava meio que querendo que o moleque fosse, porque assim, vamos ver se a elite vai continuar mandando gente pra guerra quando os filhos deles também forem. Vão, não vão, não vão, entendeu? Então assim, a gente tem que começar a questionar um pouco mais o que a gente vê, principalmente vindo do Império, do imperialismo norte-americano, enfim. Da mesma forma como o Império Britânico fez miséria aí por todos os países que ele passou, a fome de Bengala, enfim, tudo isso são coisas que assim, o estudo de história ele consegue nos ajudar a entender como que tudo isso funciona, porque eles são cíclicos. Existe o cara que está sendo aí bem falado, que é o sino-canadense Jiang Shoikin. Ele faz o que digamos uma história preditiva, mas não é uma questão de profecia nem nada, é só uma questão de você analisar os eventos históricos, como eles aconteceram e como eles voltam a acontecer de tempos em tempos, porque assim, a história humana na verdade é uma sucessão de erros que já foram feitos no passado, sendo repetidos por gente arrogante de hoje em dia, entendeu? Então são coisas que assim, dá pra prever. Não é uma questão de profecia, mas assim, é uma previsão analítica ali do que já foi feito e do que pode acontecer de novo. Como diria o próprio Karl Marx, a história se repete, na primeira vez como tragédia, na segunda vez como farsa. Entende? Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento. Como eu estava dizendo aqui, a imprensa estava sob rigorosa censura de parte das autoridades. Na propaganda eleitoral daquela época, a menor crítica à ditadura era interpretada como um ato subversivo e atentatório à segurança nacional, o que silenciava de fato a oposição tolerada. E quando eles falam aqui silenciar, de fato você pegar a pessoa, torturá-la e depois matá-la e desovar ali no cemitério clandestino de Perus, entendeu? É foda, é foda. Nesse clima, os governadores escolhidos foram todos da arena, tá vendo? Ou seja, é tudo armado.
A, a, a agremiação governista, salvo um do MDB, digamos um meio oposicionista tolerado. Para a Câmara dos Deputados, foram eleitos 223 deputados da Arena contra 87 do MDB. Por sua vez, para o Senado Federal foram eleitos 41 senadores pela Arena e 5 pelo MDB, sendo 3 pelo estado da Guanabara, que então compreendia apenas a cidade do Rio de Janeiro, um pelo estado do Rio de Janeiro e um pelo estado de São Paulo. André Franco Montoro. Embora ainda em fase organizacional incipiente, a Gaviões da Fiel, liderada por Flávio Laselva, posicionou-se em favor das forças oposicionistas e trabalhou arduamente em prol de algumas candidaturas, dentre as quais aquela vitoriosa de André Franco Montoro, anteriormente ligada à Democracia Cristã e na época do MDB para o Senado Federal. É de se relembrar que, naquela época sombria, as forças democráticas em oposição à ditadura cruel aglutinaram-se no MDB. Para a Câmara dos Deputados, Flávio Laselva estimulou os Gaviões a trabalhar por Ulisses Guimarães, 1916-1992, também do MDB, que depois se tornaria um dos grandes líderes pela redemocratização do país. O que falou, né, que temos o ódio e nojo à ditadura, né? E pela campanha da anistia ampla, geral e irrestrita. Curiosamente, Ulisses Guimarães, um político sério e respeitadíssimo, não tinha votos à altura de sua extraordinária importância cívica. O brasileiro vota mal só porra. Só ver aí o Manuel Gomes se ele não vai ganhar. Claro que vai. Mas não sabe nem o que tá fazendo. Para o cargo de deputado estadual, Flávio e os Gaviões apoiaram a candidatura de Alberto Goldman, 1937-2019. Um militante do extinto PCdoB, abrigado no MDB e torcedor do Corinthians. Acho que eles estão falando da época, né? Que ele foi extinto e depois eles voltam, né? Esses partidos voltam depois da redemocratização. Né? Todos esses importantes homens políticos foram eleitos naquela ocasião e mantiveram interlocução com Flávio Laselva até sua morte para uma cooperação estreita no processo de redemocratização do Brasil, valorização das torcidas organizadas e das manifestações culturais do povo brasileiro, como as escolas de samba no carnaval. Essa posição política da Gaviões da Fiel sob a liderança de Flávio não é de se estranhar, já que refletia o sentimento de ampla parcela da população brasileira e da Igreja Católica. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai curtir o assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians!